E aí galera, vamos dar continuidade ao estudo das questões de direito penal. Hoje vamos estar respondendo a questões da 26 a 50. Nós já respondemos da 1 a 25, hoje vamos a 26 a 50. Então vamos lá, essas questões todas que eu estou respondendo, galera, elas direito penal, e eu faço um filtro somente aquelas que é da área policial. Depois que a gente zerar da área policial, a gente faz de outras áreas, para a gente complementar o nosso estudo. Como particularmente eu vou fazer a prova, meu foco é na área policial, então eu prefiro fazer nas áreas policiais, dar um foco maior. Depois, quando sobrar tempo, quando terminar essa da área policial, eu faço das outras áreas. Então vamos lá, vamos responder a questão. Opa, ai, eu dei um F5 aqui, mas calma aí que já vão retornar aqui. Aí, pronto, agora estamos aqui na questão 26. Então vamos embora. Alfredo, alegando-se de forma fraudulenta a terceiros interessados que, por ter influência sobre determinado funcionário público, poderia acelerar a conclusão de processo administrativo de interesse do grupo, cobrou desse grupo vultosa quantia em dinheiro, da qual metade lhe foi paga adiantadamente. Antes da conclusão do processo, entretanto, descobriu-se que Alfredo não tinha qualquer acesso ou influência sobre o referido funcionário. Nessa situação hipotética, a conduta de Alfredo constitui crime de estelionato, já que ele alegou ter prestígio que na realidade não possuía. Galera, já vou responder logo de cara todas as questões agora, vou fazer de uma maneira diferente, pra gente não perder tempo. Eu já vou falar se tá certo, tá errado, eu já vou falar o porquê. Não vou ficar enrolando muito não, pra render mais os nossos estudos. Essa questão está errada, tá, galera? Vai ser assim, vou ler, já vou falar que tá errada e ou se tá certo. E já vou falar o porquê que tá errado. Senão demora demais, enrola demais. Então essa questão está errada. Por que essa questão está errada? Porque aqui diz, ó, nessa situação hipotética, contudo de Alfredo constitui crime de estelionato. Mas não é estelionato. Essa prática aqui é tráfico de influência. O crime de tráfico de influência está previsto lá no artigo 332 do Código Penal, que diz solicitar, exigir, cobrar, obter para si ou para outrem vantagem ou promessa de vantagem a pretexto de influir em ato praticado por funcionário público no exercício da função. Então, galera, esse crime não é o crime de estelionato, mas sim o crime de tráfico de influência. Mesmo que aqui, ó, que nem diz, ó, antes da conclusão do processo, entretanto, descobriu que o Alfredo não tinha qualquer acesso ou influência sobre o referido funcionário. Então, mesmo ele não tendo acesso ao funcionário, ou ele não, mesmo sendo não sendo funcionário público, ele pode cometer esse crime de tráfico de influência. Então, nesse caso aqui, não é o crime de estelionato. Ele, que nem a pessoa que ela disse que teria influência e ela poderia agilizar o processo, e assim a pessoa foi lá e pediu dinheiro para terceiros, né? Nesse caso, ele não cometerá crime de crime de estelionato, mas sim crime de tráfico de influência. E o crime de tráfico de influência, galera, ele se difere também do crime de exploração de prestígio, porque no crime de exploração de prestígio as pessoas são diferentes. A pessoa as pessoas que ele diz que pode influenciar já são outras. E tudo é um pretexto, tá, galera? Ele fala que vai influenciar já na exploração, da exploração de prestígio. As pessoas são juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunhas. A pessoa diz que pode interferir, vamos dizer assim, ter uma influência sobre essas pessoas e pode interferir em algum processo, em alguma coisa. Ou seja, o crime de exploração de prestígio ele é praticado contra a administração da justiça. Ou então, basta que tenha uma relação com o processo judicial ou administrativo para que possa configurar o crime de exploração de prestígio. Então essa que se difere, a exploração de prestígio tem que tomar cuidado, e tráfico de influência. Eu vou ler o artigo aqui do 357, que é a exploração de prestígio, para vocês terem uma diferença que é tráfico de influência e exploração de prestígio. Na exploração de prestígio diz solicitar ou receber dinheiro
ou qualquer outra utilidade a pretexto de influir em juiz, jurado, órgão do Ministério Público, funcionário de justiça, perito, tradutor, intérprete ou testemunha. Então, nesse caso, é exploração de prestígio. A reclusão é de 1 a 5 anos e multa. E tem uma observação também, galera. O aumento de pena é diferente. O aumento de pena na exploração de prestígio é de 1/3 se o agente insinua que a vantagem também é direcionada ao funcionário. Então, se ele insinua que a vantagem, que o dinheiro recebido também vai para o funcionário, aumenta de 1/3. Agora, já no tráfico de influência, aumenta de 1/2. Ou seja, metade, né? Aumenta de metade se o agente insinua que a vantagem também é direcionada para o funcionário. Então, se ele insinua que o dinheiro vai também para o funcionário, que ele está sendo influenciado, no tráfico de influência aumenta de 0,5 e no exploração de prestígio aumenta de 1/3. Essa é a diferença. Então essa questão aqui está errada. Vamos para a próxima, questão 27. Considere que Marcos, penalmente imputável, subtraia do seu genitor de 68 anos de idade um relógio de alto valor. Nessa situação, o autor não pode beneficiar-se da escusa penal absolutória, em razão da idade da vítima. Como eu falei, eu vou falar direto, a questão está errada ou certa. Essa questão está correta. Por que a questão está correta? Porque se o agente é maior de 60 anos, o agente passivo, o agente que sofre, o agente ativo que pratica a ação, ele não poderá se beneficiar da escusa absolutória, penal absolutória, porque o agente já tem maior de 60 anos de idade. Então tem esses casos, galera, se que nem aqui, o agente é maior de 60 anos de idade, o agente passivo, o agente ativo não poderá se beneficiar. Ou também em outros casos, o agente estranho que participa do crime, vamos supor, um filho e um amigo do filho acaba furtando o pai. O agente a pessoa que ajudou o filho a furtar, pai, ele não poderá se beneficiar da escusa absolutória, porque ele não tem nenhum grau de parentesco. Então, nesse caso também não poderá. E se o crime também é mediante roubo ou extorsão, em geral, quando haja prática de grave ameaça ou violência à pessoa. Se há violência à pessoa ou grave ameaça, não se poderá beneficiar de escusa absolutória, mesmo que seja filho, seja quem for. Então, vamos para a próxima. Então, essa questão aqui está correta, né? Porque a pessoa tem maior... Ou se a idade for 60 anos ou mais. Não é só maior que 60 anos, é igual a 60 anos ou maior. Então, essa questão está correta. Incorre na prática de condescendência criminosa, tanto o servidor público hierarquicamente superior que deixe por indulgência de responsabilizar-se subordinado que tenha cometido infração no exercício do cargo, quanto os funcionários públicos de mesma hierarquia que não leve o fato ao conhecimento da autoridade competente para sancionar o agente faltoso. Essa questão aqui, galera, tá redondamente certa. É praticamente o texto de lei escrito certinho. Ou seja, o agente que tem a mesma hierarquia e não pode punir, que se ele é da mesma hierarquia, ele não pode punir o subordinado, porque ele está na mesma hierarquia. Então, nesse caso, ele teria que levar o que aconteceu a um superior. Então, se ele tem a mesma hierarquia e não leva o fato ocorrido, a infração, ao seu superior, ele vai estar cometendo o mesmo crime que um agente superior, quando um agente superior não pune um agente subordinado por alguma falta, algum erro, alguma infração. Então, nesse caso, sim, é cometido a condescendência criminosa. Então, essa questão está correta, está redondamente correta. Então, vamos para a próxima. Para a configuração do crime de roubo mediante restrição à liberdade da vítima e do crime de extorsão como restrição da liberdade da vítima, nominado de sequestro relâmpago, é imprescindível a colaboração da vítima para que o agente se apodere do bem ou obtenha a vantagem econômica visada. Então, galera, aqui está falando que no roubo e na extorsão é imprescindível, ou seja, não é dispensável, é obrigatório que a vítima colabore. No roubo é obrigatório que a vítima vá lá e colabore para a pessoa cometer o crime.
Não, vamos supor, o cara põe um revólver na sua cara lá e toma, ou passa lá, passa a bolsa e arranca a sua bolsa da mulher lá. Arranca a bolsa dela e leva embora. Foi mediante violência e ele passou lá e arrancou a bolsa da mulher. A mulher não precisava ter colaborado com nada. Então, no roubo, ele é dispensável, não é exigível que a vítima colabore. Agora, já na extorsão, ela é necessário sim, a colaboração da vítima. A extorsão, galera, é quando a vítima tem que colaborar para o crime que possa acontecer. Porque, vamos supor, a pessoa vai lá e sequestra uma pessoa e pede o cartão de crédito dela e obriga que ela dê a senha. E a pessoa tem que ir lá e dar a senha para ela pegar e acabar cometendo os crimes, né, que vai acabar gastando o dinheiro do cartão de crédito. Então a pessoa colabora. Então é imprescindível, sim, na extorsão é imprescindível. Agora já no roubo não é. Por isso que torna essa questão errada. Então essa questão está errada. Só lembrando que no roubo é prescindível, ou seja, dispensável a colaboração da vítima. E na extorsão é imprescindível a colaboração da vítima. Vamos para a próxima, 30. Considere a seguinte situação hipotética: Jucá, maior capaz da saída de um estádio de futebol, tendo encontrado diversos desafetos embarcados em um veículo de transporte regular, aproveitou-se da oportunidade e lançou uma única bomba incendiária contra o automóvel, causando graves lesões em diversas vítimas e a morte de uma delas. Neste caso, Jucá será penado com base no concurso formal imperfeito ou impróprio. E aí, galera, essa questão está correta. Por que está correta? Porque mediante uma ação ele cometeu vários crimes. Então é concurso formal. Se ele tivesse várias ações, seria concurso materiais. Mas como foi uma ação e cometeu vários crimes, então é concurso formal. Então, galera, essa questão está correta. Por que está correta? Porque aqui fala em concurso formal. E o que é concurso formal? É quando um agente ele comete vários crimes com uma única ação. Então, aqui ele cometeu, você viu que ele cometeu vários crimes. Com uma ação, que foi a ação de jogar bomba, ele feriu e matou uma pessoa. Então, foi mais de um crime com uma única ação. Então, por isso que é concurso formal. Foi mais de um crime com uma única ação. Mesmo se tivesse sido vários homicídios ou várias lesões corporais, foi vários crimes ou várias pessoas, né, morreram ou várias pessoas se lesionaram. Então é concurso formal. E por que é imperfeito? Ou imperfeito ou impróprio? Porque ele queria praticar aquilo, ele queria matar, ele queria ferir, ele sabia que jogando a bomba lá ele ia matar uma pessoa ou ia ferir outras pessoas. Então é imperfeito ou impróprio. Ele queria lesionar, ele queria matar, ele queria lesionar várias pessoas. Então por isso que é o concurso imperfeito. E nesse caso aqui, galera, é um concurso formal também heterogêneo. Não está falando aqui, mas eu vou complementar. Heterogêneo não, são homogêneos. Por que são... Eita, nossa, é heterogêneo. Heterogêneos quando os crimes são não idênticos, ou seja, são diferentes. Por que é heterogêneos? Porque houve morte e houve lesões corporais. Se fosse tudo morte, vamos supor, com a bomba, ele tá com a bomba lá e morreu várias pessoas, os crimes seriam iguais, seriam vários homicídios. Então, no caso, seria homogêneo. Aqui é heterogêneo, porque houve uma morte e houve lesões corporais também. Então, é um crime imperfeito e heterogêneo. Nesse caso, galera, como é concurso formal imperfeito, as penas ela não vai ser aplicada a pena maior. Vai ser como se fosse concurso material. As penas serão somadas cumulativamente. Porque no concurso penal, no concurso formal, as penas elas o agente é punido pela pena mais grave, ou uma delas, quando é idênticos os crimes. Vamos supor, se é vários homicídios, ele é punido por um homicídio aumentado de 1/6 até metade, através do sistema de exasperação. Então ele é vários homicídios, ele pega a pena de homicídio e o juiz pode aumentar de 1/6 até metade. Nesse caso não, nesse caso aqui, como é um concurso formal imperfeito, vai ser somado cumulativamente as penas. Como se fosse um concurso material, as penas vão ser somadas. Vai ser somada a pena do homicídio, a pena da lesão corporal e assim por diante. Então essa questão aqui está correta, galera. Só para lembrar, essa questão está correta. Eu vou tentar ir um pouquinho mais devagar, que eu já embolei pra caramba aqui.
Então vamos lá para a próxima questão, questão 31. Então, galera, só para lembrar aqui da questão anterior, aqui da questão 30, a gente tem que sempre lembrar a diferença do concurso formal perfeito e imperfeito. O imperfeito quando ele quis praticar todos aqueles crimes. Vamos supor, ele jogou a bomba lá, ele queria matar todo mundo, jogou a bomba dentro do carro, no exemplo anterior. Então ele tinha intenção de matar, ele tinha um dolo de matar, de atingir todos. Agora no perfeito, ele não tem o dolo de atingir todos. Ele só tem o dolo de atingir uma pessoa. Vamos supor, ele vai dar, a pessoa quer matar outra, dá um tiro numa pessoa e o tiro acaba atravessando a pessoa e pegando outra pessoa e matando a outra pessoa que está atrás. Vamos supor, dá um tiro de fuzil, pegou de raspão, um tiro matou, pegou na cabeça e matou, e o outro pegou de raspão e saiu, matou outra pessoa que estava atrás. Então ele vai responder para o concurso formal perfeito. Então ele vai responder, a pena vai ser só a pena de um homicídio, aumentada de 1/6 até a metade. Então, como ele matou uma pessoa que ele não queria, o crime dele foi além do que ele premeditava, do que ele queria, ele vai responder só por um crime e com aumento de pena de 1/6 a metade por ter acabado matando outra pessoa. Então, nesse caso, ele vai responder por concurso formal perfeito. Agora, quando é imperfeito ou impróprio, ele vai responder por todos os crimes somados cumulativamente. Por quê? Porque ele queria matar todos. Quando a pessoa, igual ele no exemplo, ele está com a bomba no carro, ele tinha intenção de matar todos. Então, ele vai responder por concurso formal imperfeito. Então, é mais ou menos isso aí, galera. Vamos para a próxima. O agente público que submeter pessoa presa a sofrimento físico ou mental, ainda que por intermédio da prática de ato previsto em lei ou resultante de medida legal, praticará o crime de tortura. Então, galera, se um agente, um policial, um agente penitenciário ou qualquer outro agente público fazer um ato que está previsto em lei, isso poderá ser considerado tortura, um crime de tortura? Não, né, galera? Mesmo se haja sofrimento físico ou mental, se está previsto em lei, ele não vai responder por tortura, porque ele segue o princípio da legalidade, o agente público. É a mesma coisa, se falar que um agente que está preso lá na penitenciária, ela está sofrendo lá, tendo um sofrimento físico ou mental, falar que isso é tortura e que nem punir um agente por isso. Não. Se está escrito em lei, então o agente não comete tortura. Então essa questão está errada. Vamos para a próxima, questão 32. A embriaguez completa pode dar causa da exclusão da imputabilidade penal, mas não descaracteriza a ilicitude do fato? Sim, galera, essa questão está correta. Por quê? Porque a embriaguez completa, ela é voluntária, ou por causa fortuito ou força maior, ela pode dar exclusão à imputabilidade penal. Ou seja, o agente não responde criminalmente. O que é uma embriaguez completa? É o que não está falando, mas aqui diz que pode. Então, a embriaguez completa voluntária. Meu Deus, voluntária não, cara. É a embriaguez completa por causa de caso fortuito ou força maior. O que é quando é causa fortuita ou força maior? Um exemplo é quando a pessoa depende de alguns medicamentos que pode acabar dando algum efeito colateral e a pessoa ficar embriagada. Embriagada não só por causa de bebida ou de droga, dessas coisas, pode ser por medicamento também. A pessoa pode ter algum problema de saúde. Então, nesse caso, por causa de embriaguez completa, por causa de causa fortuito ou força maior, a pessoa pode dar exclusão de culpabilidade, mas não descaracterizará a ilicitude do fato. Vamos supor, a pessoa está embriagada dirigindo um carro, por causa de fortuito ou força maior, e atropela e mata uma pessoa. Isso é crime, vai continuar sendo crime, mas não vai haver uma exclusão de imputabilidade do agente. Por quê? Porque ele não tinha condições necessárias no momento por alguma causa fortuita ou força maior, ele estava embriagado e não tinha total consciência da ilicitude, não estava são, vamos dizer assim. Vai continuar sendo crime. Um homicídio, mesmo que seja culposo, matar uma pessoa no trânsito, continua sendo crime, mas ele vai ter uma exclusão de imputabilidade. Agora,
quando a pessoa está embriagada e dirige um carro voluntariamente, é crime doloso. A pessoa vai responder como se fosse um crime doloso, com dolo eventual. Assim, a pessoa vai lá, enche a cara e sai para dirigir, aí pega, mata uma pessoa. A pessoa vai responder por dolo eventual, porque ele tinha consciência do risco. Ele tinha consciência do risco e fazia pouco caso com aquilo. Ele pegou e dirigiu o carro e acabou matando a pessoa. Então, nesse caso de embriaguez voluntária, ele responde com dolo eventual. A embriaguez completa, de caso fortuito ou força maior, já exclui a imputabilidade. Então, essa questão está totalmente correta. Então, vamos para a próxima. Joaquim, plenamente capaz, desferiu diversos golpes de facão contra Manuel, com o intuito de matá-lo, mas este, tendo sido socorrido e levado ao hospital, sobreviveu. Nessa situação hipotética, Joaquim responderá pela prática do homicídio tentado, com pena reduzida, levando-se em conta a sanção prevista para o homicídio culposo. Correta, galera, está totalmente correta, porque aqui é uma tentativa de homicídio. Por que tentativa de homicídio, galera? Porque ele vai responder por homicídio tentado. Porque ele tinha a intenção de matar e por circunstâncias alheias à sua vontade ele não conseguiu. Por que circunstâncias alheias à sua vontade? Porque aqui diz, mas tendo socorrido e levado ao hospital, sobreviveu. Ele foi levado por outra pessoa e ele conseguiu sobreviver. Então ele vai responder a pessoa que tentou praticar o homicídio. Ele vai responder com a mesma pena do homicídio. Ele vai responder por homicídio tentado, porém com redução de pena de 1/3 a 2/3. A pena vai ser a mesma do homicídio, mas vai ter que diminuir de 1/3 a 2/3. É isso aí, galera. Então essa questão está redondamente correta. Então vamos para a próxima. Tentativa de homicídio, né? 34. Se os crimes funcionais previstos no artigo 3º da Lei 8.137 de 90 forem praticados por servidores contra a administração tributária, a pena imposta aumentará de 1/3 até metade. Galera, essa questão aqui é que só responderia mesmo e acertasse ou por sorte, jogava no bicho e acertava, ou se estudou muito mesmo. Porque essa questão aqui ela é difícil, tem que estar bem gravado. Por quê? Porque é o que fala, se os crimes funcionais previstos no artigo 3º da Lei 8.137 de 90. O que fala nessa lei? Constituir crime funcional contra a ordem tributária, além dos previstos no decreto tal, extraviar livro oficial, exigir, solicitar, receber para si ou para outra, direto, é tudo crime, resumindo, é tudo crime funcional. Porém, aqui está falando, se é funcional, esse artigo 3º é crime funcional, está falando que é crime funcional, ou seja, praticado por funcionário público. Porém, aqui está falando, se forem praticados por servidor contra a administração tributária, a pena imposta aumentará de 1/3 até metade. Então está falando que se for praticado por servidor, vai aumentar de 1/3 até metade. É verdade isso? Sendo que aqui já fala que o artigo 3º é crime, tem que ser praticado por funcionário público. E aqui está falando se for praticado por funcionário público, vai aumentar de 1/3 até metade. Então, galera, essa questão está errada. Porque está falando, vai dar bis idem. Porque o artigo 3º ele já está criminalizando o funcionário público praticar algum crime contra a administração pública, que está falando, criminalizando de novo, só porque ele é funcionário público. Então não pode acontecer isso, senão daria bis idem. Então essa questão está errada. Mas essa questão aqui é difícil, o cara tem que ter estudado muito ela para conseguir responder ela, senão não consegue. Questão 35. A falsa atribuição de identidade só é caracterizada como delito de falsa identidade se feita oralmente com o poder de ludibriar, quando formulada por escrito, constitui crime de falsificação de documento público. Então, galera, o crime de falsa atribuição de identidade, ele só é caracterizado quando é feito oralmente? Não, né, galera? Por que não? Porque ele pode ser feito de forma escrita. Vamos supor, ele apresenta um documento lá e se passa para outra pessoa. Então, ele estará cometendo um crime de falsa atribuição de identidade. Então, não é só oralmente. Eu vou ler aqui os artigos 307, 308, 297 que falam sobre esse assunto.
O artigo 307 e 308 fala sobre a falsa identidade, ou seja, a falsa atribuição de identidade. No 307 diz: atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, proveito ou alheio ou para causar dano a outrem. Ou seja, está falando aqui como se fosse oralmente, né? Ou atribuir ou atribuir-se a terceiro falsa identidade para obter vantagem. Não, ou oralmente ou de forma escrita também, porque não está falando oralmente. Ó, em proveito próprio ou alheio para causar dano. E no 308 ele fala: usar como próprio passaporte, título de eleitor, caderneta de reservista, qualquer documento de identidade alheia ou ceder a outrem para que dele se utilize documento dessa natureza próprio ou de terceiro. Então 307 e 308 diz respectivamente sobre ele está falando realmente se passar por outra pessoa ou usar algum documento se passando por outra pessoa. Já no artigo 297, que fala sobre falsificação de documento público, diz: falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público verdadeiro. Então aqui sim, aqui é o crime de falsificação de documento público. Ele falsifica no todo, em parte, um documento público ou altera o documento próprio verdadeiro. Vamos supor que cata uma identidade e coloca uma foto, pega uma identidade de outra pessoa e coloca uma foto dele e faz a adulteração, né? Nesse caso, ele responderá por falsificação de documento público. Agora, quando ele usa um documento falso, um documento de outra pessoa, se passando por outra pessoa, ele cometerá o crime de falsa atribuição de identidade. Ou ele mesmo fala que é outra pessoa, ele também vai estar cometendo o crime de falsa atribuição de identidade. Então essa questão está errada, que não é só feita oralmente, que está falando que é só oralmente, não é. Pode ser de forma escrita, no papel, no documento, né? Então vamos para a próxima questão, 36. Então vamos lá, questão 36. Considere que João, maior e capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também maior e capaz, comece a bater moderadamente na cabeça do agressor com o guarda-chuva e continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Nessa situação, João incorre em excesso intensivo. Então, galera, essa questão aqui ela está errada, galera. Por que ela está errada? Porque a questão tenta nos enganar. Excesso intensivo e excesso extensivo. Existem as duas formas de excesso na legítima defesa. O intensivo é quando se verifica a partir dos meios utilizados. Vamos supor, ele usa um meio desproporcional para se defender na legítima defesa. Ou também o grau de utilização. A pessoa bate, fica batendo, bate muito na pessoa. Vamos supor, a pessoa leva um soco e vai lá dar um tiro no outro. A pessoa vai lá, está sendo esmurrada, o cara vai lá dar um tiro na pessoa. Ou por coisa assim menos grave, ele vai lá e age excessivamente. Vamos dizer, o excesso extensivo é em excesso ou os meios utilizados é não adequado para aquela legítima defesa. Agora já o extensivo, então galera, essa questão 36 ela está então galera, essa questão ela tenta nos confundir, porque existe dois tipos de excesso. Existe o excesso extensivo e o excesso intensivo. O excesso intensivo é aquele que se verifica a partir dos meios utilizados. Vamos supor, o cara leva um tapa de uma pessoa e vai lá, cata um tijolo e taca na cabeça do outro. Foi um excesso extensivo, porque ele usou de um tijolo lá e feriu muito mais a pessoa. Acerta a cabeça, é perigoso até matar. Traumatismo craniano. Ou também se verifica pelo grau de utilização deles, o grau de utilização, né? O intensivo também ele pode ser pelo os meios utilizados ou pelo grau de utilização. Se o cara leva um tapa de um e vai lá e esmurra, dá 200 socos no outro. Um monte de soco, foi socando, esmurrando o cara lá. O grau foi muito maior do que ele recebeu. Ele então ali repeliu a legítima defesa muito, foi um excesso muito maior que se deveria. Já o excesso extensivo, galera, é quando a pessoa já não está sofrendo mais
uma agressão e continua agredindo. Vamos supor, a pessoa vai lá, leva um soco, ele vai lá, revira, dá um soco também, a pessoa desmaia, ele continua batendo na pessoa. Esse é o excesso extensivo, que é o caso da questão. A questão aqui fala que é intensivo. Por que é extensivo? Ó, vamos ler a questão. Ó, considere que João maior é capaz, após ser agredido fisicamente por um desconhecido, também o maior é capaz, começa a bater moderadamente na cabeça do agressor com um guarda-chuva e continue desferindo nele vários golpes, mesmo estando o desconhecido desacordado. Então você viu, ele está desacordado e a pessoa continua batendo. Então por isso que está errada, porque aqui seria excesso extensivo. Quando já cessou a agressão e a pessoa continua batendo, é o excesso extensivo. Quando a pessoa bate mais do que deveria ou usa meios inadequados, é excesso intensivo. Excesso intensivo, né? Então vamos para a próxima. 37. A multa aplicada cumulativamente com a pena de reclusão pode ser executada em face do espólio quando o réu vem a óbito no curso da execução da pena, respeitando-se o limite das forças da herança. Então, galera, aqui está perguntando se a pena de multa ela pode ser transferida para os seus herdeiros. Vamos supor, a pessoa morre e ela tem uma pena de multa a ser cumprida, tinha uma pena de multa. Essa pena de multa, ela passará para os seus herdeiros? Não, galera, não passará. Por que não passará? Porque é uma pena, galera. Seja pena privativa de liberdade, restritiva de direito ou penas de multa, ela não passará da pessoa do condenado para qualquer outra pessoa. Não pode. No artigo 5º da Constituição diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento de bens ser nos termos da lei estendidas aos sucessores e contra eles executado até o limite do valor do patrimônio transferido. Nesse caso não é o caso de pena. Se é uma pena, não passará a pessoa do condenado para herdeiros ou tudo mais. Penas não passarão. Somente em questões cíveis. Em questões cíveis sim pode ser passada para os herdeiros. Em questões penais não pode. Então é por isso que torna essa questão errada. Esse é um dos princípios que é utilizado para isso, galera, é o princípio da intranscendência das penas. A pena não passará de uma pessoa para outra. Então por isso que não pode. Já em questões cíveis, exemplo, a reparação do dano, sim, poderá, né? Nesses casos sim, civil. Nos casos civis pode. Então vamos lá para a próxima questão, 38. Considere que João, maior de 18 anos de idade, tenha praticado crime de natureza grave, sendo por consequência processado e ao final condenado. Considere ainda que no curso da ação penal tenha sido constatado pericialmente que João, ao tempo do crime, tinha reduzido a capacidade de compreensão ou vontade, comprovando-se sua semi-imputabilidade. Nessa situação, caberá a imposição cumulativa de pena, reduzindo de 1/3 a 2/3 e de medida de segurança. Então, galera, essa questão tem vários erros. Por que tem vários erros? Porque aqui fala, considere que João, maior de 18 anos de idade, tenha praticado crime de natureza grave. Até aí tá bom. Sendo por consequência processado e ao final condenado. Tá. Considere ainda que no curso da ação penal tenha sido constatado pericialmente que João, ao tempo do crime, tinha reduzida, galera, aqui presta atenção aqui, reduzida capacidade de compreensão ou vontade. Se é reduzida, galera, não exclui a imputabilidade dele totalmente, ele vai ser um semi-imputável. Então, o juiz ele poderá dependendo da circunstância, reduzir de 1/3 a 2/3. Então aqui a questão é poderá. Por que poderá? Porque ele poderá reduzir de 1/3 a 2/3 ou aplicar uma medida de segurança. Aí aqui está falando, será pena cumulativa, pena cumulativa, tá vendo? Caberá a posição de pena cumulativa, sendo que não é pena cumulativa, porque no Brasil ele adota o sistema que é o sistema vicariante, ou seja, é um sistema que aplica a pena a pena, né, ou aplica uma medida de segurança. Aqui está falando que é as duas, a de segurança e a pena.
aqui ó, de 2/3, aqui ó, e de medida de segurança. Então não é e de medida de segurança, é uma ou outra. Então ele aqui é um semi-imputável. Galera, chegou gente aqui, eu tive que desligar. Como eu estava falando, essa questão está errada. E não sei onde eu parei, mas acho que eu já falei tudo, né, já? É o sistema bancariante no Brasil, ele não pode ser cumulativa a pena. E aqui fala que é cumulativa. E aqui está falando que exclui a imputabilidade. Não exclui a imputabilidade porque ele é semi-imputável. Então esses são os dois erros da questão. Eu acho que não sei se tem outro aqui, mas essa questão a gente já viu que está errada. Então vamos para a próxima. Questão 39. A culpa inconsciente distingue-se da culpa consciente no que diz respeito à previsão do resultado. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo. Na culpa inconsciente, o resultado, embora previsível, não foi previsto pelo agente. Essa questão também, galera, está correta, porque está redondinho aqui, está explicando redondamente aqui o que é a culpa inconsciente e a culpa consciente. Na culpa consciente, o agente, embora prevendo o resultado, acredita sinceramente que pode evitá-lo. Vou dar um exemplo aqui. Aquele no circo, tem os caras lá que ficam enfiando a faca lá na caixa, lá tem um cara deitado lá e passa um monte de faca lá, e ele, como ele sabe trabalhar com aquilo, ele acredita sinceramente que não vai acontecer nada, mas pode vir a acontecer um erro, e ele pegar e vir a perfurar ou até matar uma pessoa. Então nesse caso aqui é uma culpa consciente, porque ele prevê o resultado, ele sabe que pode acontecer aquilo, mas ele acredita sinceramente que pode evitá-lo. Então essa é a culpa consciente, que nesse caso está certo. E já na culpa inconsciente, embora o resultado é previsível, não foi previsto pelo agente. Um exemplo aqui é a pessoa que está andando numa velocidade, está trafegando na velocidade da via, mas está trafegando na frente de uma escola cheia de criança, e a pessoa vai lá, passa, embora é previsível que ia acontecer aquilo, que se ele andasse, se não diminuísse, que é obrigatório diminuir na frente das escolas, ele continua andando e embora é previsível que possa acontecer, mas ele acha que não vai acontecer, ele continua andando normalmente e acaba acontecendo um acidente. Então essa é a diferença, galera. Um ele prevê, um é previsível, o resultado ele prevê, o outro ele não prevê, embora seja previsível, embora as pessoas possam saber que aquilo lá não pode vir a acontecer um acidente. E já na culpa consciente, a pessoa ela acredita sinceramente que não vai acontecer aquilo. Ele vai lá e enfia um monte de faca lá, por quê? Porque ele sabe que vai ele é treinado e não vai conseguir ferir aquela pessoa e acaba ferindo. Então essa é a diferença, essa questão que está redondamente certa. Galera, essa culpa consciente e a culpa inconsciente, elas se distinguem do dolo eventual, embora pode confundir. Por que o dolo eventual? O dolo eventual ele prevê também o resultado, não quer o resultado que aconteça, mas assume o risco. Ou seja, um exemplo, a pessoa lá dá um monte de tiro, só que tem essas pessoas que babaca, que gosta de ficar atirando em placa nas BR, vai atira, fica atirando nas placas, e a bala atravessa a placa ou erra a placa e acerta, vai lá numa pessoa que estava próximo, numa casa, e acaba ferindo uma pessoa. É o dolo eventual. Ele não queria acertar a pessoa, mas ele assume o risco, ele começa a atirar na placa lá e está indiferente com aquilo, fala, acertar em alguém, eu tô nem aí. É basicamente isso, né? Porque ele sabe que pode acontecer aquilo, ele assume o risco. Se ele atirar lá, pode ser que acerte alguma pessoa. Tinha pessoas perto, ele foi lá e atirou. Ele não queria o resultado, mas ele se fazia indiferente com aquilo. A mesma coisa a pessoa que dirige embriagado. A pessoa está dirigindo embriagado, ele sabe que pode acontecer um acidente, pode matar uma pessoa. E acaba acontecendo. Ele não quer o resultado, mas ele mata. Ele prevê o resultado, porque se ele beber, provavelmente vai acontecer aquilo. Ele vai dirigir bêbado e vai atropelar e matar alguém. Então quando ele dirige embriagado e mata alguém, ele vai responder por dolo eventual,
porque do eventual ele assumiu o risco. Quando ele pegou o volante embriagado, ele assumiu o risco de matar uma pessoa. Ele não queria, mas ele assumiu o risco. Então essas são as três distinções. Tem o dolo direto também, que é o dolo normal, né, que a pessoa quer o resultado, esse é o mais fácil. Mas toma cuidado no dolo eventual, principalmente da culpa consciente. E na inconsciente também, né? Tome um cuidado, estude bem o dolo eventual, a culpa consciente e a culpa inconsciente. Mas então essa questão aqui ela está correta, né, galera? Então vamos passar para a próxima. Ó, correta. Então vamos para a próxima, 40. Suponha que Leôncio tenha praticado o crime de estelionato na vigência de lei penal, na qual fosse prevista para esse crime pena mínima de 2 anos. Suponha ainda que, no transcorrer do processo, no momento da prolação da sentença, tenha entrado em vigor nova lei penal, mais gravosa, na qual fosse estabelecida a duplicação da pena mínima prevista para o referido crime. Nesse caso, é correto afirmar que ocorrerá a ultratividade da lei penal. E aí, galera? Tinha uma lei menos benéfica, veio uma lei mais maléfica. A lei penal, ela ocorrerá uma ultratividade da lei penal? Sim, galera, ocorrerá. Por que ocorrerá? Porque a lei penal menos maléfica, ela vai agir de forma ultrativa, ou seja, ela vai agir no futuro. Se ele cometeu um crime hoje que é menos grave e ele é julgado amanhã e amanhã já saiu outra lei, essa lei benéfica ela vai lá na frente e vai agir mesmo ela não estando mais em vigor. Então essa questão também está correta. Vamos para a próxima. Nos crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria, o Código Penal admite a retratação como causa extintiva de punibilidade, desde que ocorra antes da sentença penal, seja cabal e abarque tudo o que o agente imputou à vítima. Então, galera, nessas espécies de crime aqui, nos crimes contra a honra, que é os crimes de calúnia, difamação e injúria, admite a retratação? Não, galera. Por que não? Porque não são nesses todos crimes de calúnia, difamação e injúria. O crime de injúria, ele não admite a retratação. O que é a retratação? A retratação é quando a pessoa vem, vamos supor, uma emissora de TV, vai lá e fala algo mal da pessoa em rede nacional. Depois vê que não é aquilo que aconteceu mesmo, naquele caso, um determinado caso. Então a emissora tem que vir e retratar. Já acredito que a maioria das pessoas já tenha visto a emissora retratando lá de uma notícia que deu falsa, que não é verdadeira. Então, galera, no crime de injúria não é admitido a retratação. Por que não? Um exemplo: a pessoa é chamada de feia. Quando a pessoa é chamada de feia, é um crime de injúria, não é de calúnia nem de difamação. E ele vai depois retratar, vamos supor. Não, aí vai retratar e fala: não, ele não era feio, não, ele é bonito. Não, não tem lógica. Agora, já no crime de calúnia e difamação, sim. Porque no crime de calúnia, a pessoa fala que a pessoa cometeu um crime, sendo que a pessoa não cometeu. Difamação não é um crime, mas a pessoa espalha coisas que não são verídicas, né? Então a pessoa pode, ou mesmo que seja verídicas, a pessoa difama e sai passando para as outras pessoas. Nesses casos, sim, nos casos de calúnia e difamação, admite a retratação. Agora, no crime de injúria, já não admite. Então, essa questão está errada. A questão 42. Consumação do crime de atestar ou certificar falsamente, em razão de função pública, fato ou circunstância que habilite alguém a obter cargo público, isenção de ônus ou de serviço de caráter público, ou qualquer outra vantagem, ocorre no instante em que o documento falso é criado, independentemente da sua efetiva utilização pelo beneficiário. Então, galera, quando atesta, uma pessoa vai lá e atesta, faz um atestado, um exemplo, que habilite a pessoa a entrar num concurso público. Esse crime, ele é cometido na hora que o documento é feito ou na hora que o atestado, o exemplo, o documento, ele é usado. Galera, nesse caso, é na hora que o documento é feito. É o que está falando a questão. A questão fala isso, né?
documento é criado, ou ocorre no instante em que o documento falso é criado, independentemente de sua efetiva utilização pelo beneficiário. Então essa questão está correta, porque não precisa necessariamente a pessoa vir usar aquele documento. Foi criado o documento, já tá cometendo crime, o crime, né, de atestado, né, ideologicamente falso, falsidade material de atestado ou certidão. Ele corre na hora que fez o documento, não importa se a pessoa usou ou não usou, independe de utilização do documento. Inclusive, galera, a maioria dos crimes contra a administração pública eles não precisa ser executado até o final, ou seja, ele não precisa o crime exaurir. O crime exaurido ele é na hora que ele já acabou de fazer o documento, no início já está cometido, não precisa passar por todo o processo, vamos dizer assim. Basta o início para configurar o ilícito penal. Então essa questão aqui está corretíssima. Vamos para 43. O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto. Preste atenção. O peculato é conceituado doutrinariamente como crime funcional impróprio ou misto, porquanto, na hipótese de não praticado por funcionário público, opera tipicidade relativa, passando a constituir tipo penal diverso. E aí que essa questão está correta, galera. Por que fala que o peculato ele é doutrinariamente como crime funcional impróprio? Porque nos crimes funcionais impróprios, galera, são aqueles que, se retirar da qualidade de funcionário público, o fato pode ser enquadrado em outro tipo penal. No exemplo do peculato é o furto. Se o agente não é funcionário público, será o crime será um furto. Então ele é funcional impróprio. Então essa questão está correta. Impróprio ou misto, né? Já nos crimes funcionais, galera, são aqueles que, se retirada a qualidade de funcionário público, o fato torna-se atípico. Então, esse não é um fato, não é um crime funcional próprio, porque se tirar a forma de peculato, que é cometido por funcionário público, ele continuará existindo, que será o furto, que se a pessoa ir lá e se apropriar de uma coisa que é da administração pública. E no caso do peculato, ele é funcionário público. Então, nos crimes funcionais impróprios, tirando a qualidade de funcionário público, um exemplo, ele continuará existindo como furto no peculato. E se fosse funcional próprio, se tirasse a qualidade de agente público, ele não existiria, o peculato não existiria em nenhum outro crime, a pessoa poderia ir lá roubar a administração. Não sei se vocês entenderam, acho que nem expliquei direito. Mas é basicamente isso, galera. Os crimes funcionais, vou explicar de novo, os crimes funcionais impróprios ou misto, se retirar a qualidade de funcionário público, o crime ele é enquadrado em outro tipo penal. Haverá outro crime para ele, que será um crime que vai punir uma pessoa que não seja funcionário público. Já nos crimes funcionais próprios, se retirar a qualidade de funcionário público, o crime não existe mais. Basicamente isso. Um exemplo de crime funcional próprio, galera, que desaparece se não fosse funcionário público, é o crime de prevaricação. Então, se não for funcionário público, não tem como cometer o crime de prevaricação. Então, nesse caso, desaparece. Então, essa é a diferença de crimes próprios e crimes impróprios. Deixa eu ver o resto da questão aqui, peraí. Trocar do crime para verificação da lei penal brasileira a expressão. Essa questão, galera, tá corretíssima, né? Porque, ó, respectivamente, onde se produziu, quando já produziu, é a consumação, tá correto. Ou deveria produzir é a tentativa. Como se for a pessoa comete um crime aqui e a pessoa ferida corre para outro estado, ou outro lugar, vamos dizer. Então, era para acontecer o crime aqui e a pessoa corre e morre em outro lugar. Então aqui foi a tentativa. Ou não, eu confundi agora, desculpa.
A consumação, ela é onde se produziu. Se já produziu, é consumação, né? Ou deveria produzir, um exemplo, deveria produzir. Quando a pessoa tenta um homicídio, a pessoa vai lá e tenta matar a outra pessoa e ele acaba não conseguindo matar. Então, nesse caso, seria a tentativa. Então, a questão está correta. Deveria produzir porque a pessoa queria produzir aquele resultado e não conseguiu. Acabou sendo uma tentativa. E onde se produziu, porque já produziu, é a consumação. Então está correta essa questão. E aqui fala a definição de lugar do crime, porque lá no artigo diz que onde se produziu ou deveria produzir o resultado, é respectivamente a consumação e a tentativa. Então está correta essa questão. Na teoria penal, o estado de necessidade se diferencia do estado de necessidade supralegal. Haja visto no primeiro o bem sacrificado ser de menor valor do que o bem salvaguardado. Então, o estado de necessidade se diferencia do estado de necessidade, vista que no primeiro, que é o estado de necessidade, o bem sacrificado ser de menor valor do que o bem salvaguardado. E no segundo, que é o caso de estado de necessidade supralegal, o bem sacrificado o bem sacrificado ser de valor igual ou superior do salvaguardado. Na segunda hipótese, não estaria excluída a ilicitude da conduta, mas a culpabilidade. E aí que essa questão está correta, galera? Está correta sim, porque o estado de necessidade ele exclui a ilicitude. Já o estado de necessidade supralegal, que quando o bem ele é de um valor igual ou maior, ele exclui apenas a culpabilidade, não exclui a ilicitude. Um exemplo, galera, que eu acho que se enquadraria aqui, na minha opinião, eu acho que se enquadraria. Vamos supor, tá tendo uma briga de cachorro lá, um pitbull tá matando um pincher, tá ele abocando ele lá e matando o pincher. Ou dois pitbull brigando, vamos supor, mas um tá querendo briga e o outro tá matando o outro. Então, o bem, eles são do mesmo valor. E o que a pessoa pega e faz? A pessoa vai lá e vê que não vai matar o outro cachorro. Os dois são cachorro. Vai lá e mata o cachorro que está matando o outro. Então, nesse caso, ele vai estar agindo em estado de necessidade supralegal. Por quê? Porque os dois são cachorros. Os dois têm a mesma, vamos dizer, o mesmo, não é valor no caso, mas seria os dois são iguais ali, são cachorros. E ele teve que acabar matando um cachorro para salvaguardar o outro, né? E os dois são cachorro, têm a mesma força, vamos dizer, não do pincher e do pitbull. Fala assim, se tem dois pitbull e vê que não vai dar jeito, ele vai lá e mata um para evitar coisas piores, né? Aí é o estado estado de necessidade super legal, quando um bem ele tem valor igual ou maior que o outro. Agora já no estado de necessidade, o estado de necessidade somente, ele, vamos supor, tem um pitbull atacando um bebezinho, o cara vai lá e mata o pitbull. É óbvio, se a gente pegar no sentimento moral nosso, que o valor da vida de uma criança tem muito mais valor que a vida de um animal. Então ele vai lá e mata o animal, o pitbull, e salva a criança. Nesse caso, teria que matar, né? Então, nesse caso, vai excluir a ilicitude. Ele estava agindo em estado de necessidade, excluiu a ilicitude. Ele salvou o bebê, excluiu a ilicitude. Já no caso de matar um cachorro e deixar o outro vivo, exclui a culpabilidade, porque ele via que não teria jeito e ia acabar em morte. Não sei se a galera entendeu. Na minha opinião, é um bom exemplo isso. Posso estar errado. Se eu estiver errado nesse exemplo aí, a galera pode escrever no comentário, mas o que eu aprendi foi isso mesmo. É quando tem mais ou menos o mesmo valor do bem, né? E o bem a ser sacrificado é maior do que o outro. E assim, é isso mesmo. Eu acho que é isso mesmo. Então tá correto. Então vamos para a próxima. 46. Deixa eu beber uma água aqui que eu tô com sede. Então vamos
vamos lá. Questão 46. Não se configura o crime de desobediência se o agente, apesar do dever de cumprir a ordem legal emitida por funcionário público, não tiver possibilidade ou condições efetivas de cumpri-la. Galera, isso aqui é uma coisa meio que óbvia, né, galera? Ó, não se configura o crime de desobediência se o agente, apesar de dever de cumprir a ordem legal emitida por funcionário público, não tiver possibilidade ou condições efetivas de cumpri-la. Isso aqui não tem nem como errar, né, galera? Está correta essa questão. Por que ela está correta? Um tenente manda um soldado do corpo de bombeiro e lá invadiu uma casa que está pegando fogo lá e tá as coisas tudo caindo. E o soldado do corpo de bombeiro fala: não, eu não vou entrar lá não, porque não tem condição, não tem possibilidade. Se eu entrar lá eu vou morrer, vai cair na minha cabeça, eu vou morrer. Não tem possibilidade alguma, apesar de ele ter a obrigação de agir nesses casos, mas não em casos extremos que não tem a necessidade dele. Ele não vai dar se matar, seria um suicídio, vamos dizer assim. Que ele vê que não tem possibilidade alguma de ele invadir a casa lá que tá pegando fogo, caindo tudo, e ele entrar no meio do fogo. Não tem como, porque ele, em caso, ele morreria também. Então, nesse caso, não vai configurar o crime de desobediência. É um exemplo só. Então, isso que torna a questão errada. Ou isso que torna a questão certa, né? Essa questão está certa. Porque não vai configurar o crime de desobediência. O funcionário, que no caso seria o subordinado, ele viu que não tinha condição e não vai agir. Então está correto. Vamos para a próxima. Para que uma pessoa responda pela contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor, não é necessário que o ato seja praticado em lugar público, mas tão somente que seja acessível ao público. Então, galera, a contravenção penal de importunação ofensiva ao pudor tem que ser em lugar público? A pessoa tem que estar numa praça, numa rua, em algum lugar para ser uma contravenção penal? Não, galera, a pessoa pode estar, um exemplo aqui, o cara pode estar na janela peladão lá e fazendo um gesto obsceno lá, e tem gente passando na rua, tá vendo, ou tá lá de dentro da sua casa ali, todo mundo tá vendo. Então essa questão tá correta, né? Deixa eu ver que está correta. Tá correto. Não é necessário que o ato seja praticado em lugar público. Correto. Mas tão somente que seja acessível ao público. Isso aí, correto. Para a próxima. O crime de consunção configura-se com a exigência por funcionário público de vantagem devida, ao passo que para a configuração do crime de corrupção passiva basta que ele solicite ou receba vantagem, ou ainda aceite promessa de recebê-la. Essa questão aqui, galera, está redondamente certa. Se você não sabe o que é o crime de conclusão e o crime de corrupção passiva, é só você ler essa questão que você aprende. O crime de conclusão, ele configura-se com a exigência. Presta atenção nessas palavras, nesses verbos. Exigir, quando falar exigir, configura o crime de conclusão. Agora, quando falar solicitar, basta que ele solicite ou receba. Essa é a diferença. Na corrupção passiva ele solicita e na conclusão ele exige, que no caso seria o funcionário público, né? Ou receba também, né? Solicite ou receba a vantagem ou ainda aceite a promessa de recebê-la. Então está correta. Corrupção passiva e conclusão, é isso aí mesmo. 49. Considere que um indivíduo plenamente capaz, em total estado de embriaguez decorrente de caso fortuito, atropele um pedestre, causando-lhe a morte. Nessa situação, a embriaguez não exclui a imputabilidade penal do agente. Então, galera, se um cara, vamos supor, tá dirigindo embriagado lá e mata uma pessoa, mas vai excluir a imputabilidade dele porque ele está embriagado? Ele não vai ser punido por isso? Depende, galera, depende. Porque se for em caso fortuito, igual está falando a questão, caso fortuito ou força maior, vai excluir sim a imputabilidade. O que é caso fortuito ou força maior? Ele não queria estar embriagado, mas ele está. Não é que ele bebeu cerveja lá e não queria estar embriagado e bebeu a cerveja e ficou embriagado. Não é somente cerveja que é uma embriaguez, que torna uma pessoa embriagada. Pode ser outros meios também. Então essa questão ela está correta. Porque quando em estado
casos fortuitos ou força maior, excluir a imputabilidade. Agora, quando é embriaguez por voluntária, não exclui nada, tem pena normalmente. Ou também quando é embriaguez para a pessoa ir lá tomar coragem de cometer algum tipo de crime, pode ser uma causa de aumento de pena. Então temos que tomar cuidado. Tem três tipos de embriaguez: a voluntária, a que é quando a pessoa ela se embriaga e vai dirigir, um exemplo. E a involuntária é quando ele toma algum tipo de medicamento e ele acaba ficando, é um medicamento normal que ele tem que tomar e acaba ficando embriagado por problemas de saúde e acaba cometendo um acidente, matando alguém. Nesse caso, ele isenta ele de pena porque é caso fortuito ou força maior. Agora, quando a pessoa ela se embriaga para ter coragem lá e cometer um crime, vai ser punido normalmente também e é um caso que pode aumentar a pena dele. É uma causa de aumento de pena. Então vamos lá para 50. Para que um cidadão seja processado e julgado por crime de tortura, é prescindível que esse crime deixe vestígio de ordem física. O que é prescindível, galera? É necessário. Prescindível é a mesma coisa que fosse necessário. Então vamos colocar aqui ler como necessário. Ó. Para que um cidadão seja processado e julgado por um crime de tortura, é necessário que esse crime deixe vestígio de ordem física? Não, galera, não necessariamente, não precisa necessariamente deixar rastros físicos, vestígios físicos na pessoa, porque pode ser também, porque galera, pode ser vestígios também psicológicos, mental. A própria lei diz que lá fala o crime causando-lhe sofrimento físico ou mental. Se é físico ou mental, não necessariamente seja de ordem física, mas também pode ser de ordem mental. Então galera, vamos encerrar aqui. Encerramos hoje 50 questões. A 50 agora, né? Fizemos 25 nesse bloco. Deu para aprender alguma coisinha. Espero responder mais algumas questões. Está postando para vocês. Beleza, galera? Bons estudos e até mais.